paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita honra, com muita alegria e muita satisfação que nós estamos dando início a mais uma videoaula que é a nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui na Lapa, em São Paulo. Ela traz e proporciona a cada um dos nobres companheiros, professores e até os alunos da nossa Escola Dominical para que queiram aprofundar um pouco mais, tirar algumas dúvidas. O objetivo dessa videoaula é justamente ajudar os nossos amados irmãos em alguns assuntos mais difíceis. E para minha alegria, a aula de hoje está bem tranquila, não há nenhum assunto polêmico e isso ajuda muito o professor. Então eu acredito que na ministração da nossa aula a gente vai estar hoje bem tranquilo, porque o assunto é de conhecimento de todos e vai trazer também uma dinâmica, um conhecimento, um entendimento talvez não, melhor da palavra de Deus. Pode ter certeza. Me acompanha aí e você vai ver coisas muito boas e muito importantes da palavra de Deus. Pois bem, nesse trimestre nós estamos falando dos valores, Estamos iniciando já um novo trimestre, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Os valores do reino de Deus, o comentarista desse trimestre, hoje é a lição de número 2, meus amados. E o comentarista, só para os irmãos conhecerem, é o pastor Osiel Gomes, que é lá da igreja de São Luís do Maranhão, pastor presidente lá em Tirirical. É um grande servo de Deus, homem do Senhor, conferencista, preletor, pregador, pastor. É um homem gabaritado que Deus proporcionou para que esse trimestre pudesse nos auxiliar, nos ajudar com o conhecimento da palavra de Deus no tocante a Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Na lição de número 2, trataremos hoje sobre sal da terra e luz do mundo. Tá vendo como é tranquilo? Hoje o assunto está bem suave, graças a Deus, Sal da terra, luz do mundo. Veremos o sal e suas propriedades, a luz que ilumina lugares em trevas, ou esse é o objetivo da luz, e os discípulos que influenciam. Aliás, influenciar é a palavra-chave desta lição. Então é importante que a gente pergunte para os alunos o que você entende por influenciar. Você sabe o que é a palavra influenciar? Aguarde as respostas. Eles vão trazer uma ou outra informação e aí você pode utilizar o quadro branco ou o quadro negro da sua igreja, da sua congregação e anotar ali, escreve na lousa, influenciar e anote o que cada um está respondendo. Isso é importante, essa interação, essa participação do aluno que auxilia no aprendizado. Pois bem, a palavra influenciar ela quer dizer induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. Então o objetivo dessa aula, a palavra-chave é influenciar, ou seja, é levar os alunos a se tornarem influenciadores, influenciar alguém a fazer alguma coisa. E como cristãos, influenciarmos este mundo a conhecer a verdadeira palavra de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Graças a Deus. Sermão do Monte. Todas as 13 lições, esse trimestre inteiro, esse valores do reino de Deus está sendo extraído única e exclusivamente do Sermão da Montanha. E quando a gente fala Sermão da Montanha, logo vem à mente o quê? Capítulo 5 de Mateus. Falou em Sermão da Montanha, já vem capítulo 5. Mas o Sermão da Montanha está registrado apenas no capítulo 5? O que você acha? O comentarista da lição e alguns estudiosos acreditam que desde o capítulo 1, falando de Mateus, capítulo 1, 2, 3 e 4, existem alguns versículos que fazem alusão ao Sermão da Montanha. Vai falar da genealogia e das profecias bíblicas do cumprimento da chegada do Messias. Mas é justamente no capítulo 5, versículo 1 até o 7, versículo 28, esses 3 capítulos é que vai tratar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus amados, nada mais é que, após Jesus ter separado os 12 discípulos, ele vai ali próximo a Cafarnaum, sobe uma montanha, junto com os discípulos e uma grande multidão. E lá do alto da montanha, ele se assenta e começa, a partir do versículo 1, a falar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem 2 características importantes. Jesus vai tratar ali do caráter cristão e da influência cristã. O caráter, a mudança do homem, o velho homem vai por terra e agora é um novo nascimento. É o caráter cristão. Mudança de hábito, mudança de comportamento.
Agora você tem Cristo Jesus para refletir ao povo. Então é o caráter cristão e a influência. Agora que eu tenho meu caráter transformado por Cristo, eu vou influenciar as pessoas a terem o mesmo caráter também. Esse é o objetivo do Sermão do Monte. E nesses capítulos, 3 capítulos, né? A gente vê aqui, ó, 3 capítulos que Jesus vai estar falando. Nós temos 110 versículos e aproximadamente 23 assuntos diferentes, né? Embora o comentarista ele transforme esses 110 versículos em 5 grandes blocos de estudo para facilitar o entendimento, mas ao pegar as Bíblias, você vê lá nos subtítulos, né, de cada um de um para o outro, você percebe que tem 23 assuntos de Jesus tratando. E é justamente isso, o caráter cristão e a influência cristã. Queridos, Jesus, quando ele começa o capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, olha: "E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos." Veja que os discípulos estavam em volta. "E abrindo a boca os ensinava dizendo." E aí Jesus começa os bem-aventuranças, as beatitudes, né? Bem-aventurança quer dizer feliz é o homem que... E aí segue as características que Jesus descreve. O homem quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus. Isso foi assunto da aula passada, do versículo 1 até o verso 12 do capítulo 5, foi tratado do caráter cristão, as bem-aventuranças. Hoje, para nossa alegria, desses 110 versículos que vai falar do Sermão da Montanha, só tem 4 para a gente conversar hoje. Então hoje é bem tranquilo, vai falar do sal da terra e luz do mundo, que são do verso 13 ao verso 16. Pois bem, ao falar de sal da terra, em grego quer dizer halas. E sal, meu amado irmão, você pode perguntar para qualquer um: você sabe o que é sal? Todo mundo vai falar: é um punhadinho daquele pozinho branco que serve para dar sabor ao alimento. Perfeito, a sua resposta está correta. E o nosso comentarista traz um estudo também de um conhecimento grego, que o sal ele tem 4 propriedades. Ele pode ser aplicado em 4 áreas, como era lá no passado. Pois bem, o sal, como a gente conhece, ele serve como tempero para dar sabor. João capítulo 6, versículo 6, ele mostra isso. O sal serve para dar o sabor ao alimento. O sal também serve para ser fertilizante para a terra arável. Ele cura a terra, ele serve para esse fertilizante. Olha só, uma propriedade importante do sal, ele serve também como remédio. Escoriações, algum ralado, você jogava sal antigamente para ajudar na cicatrização, para estancar, um ótimo remédio. Nós temos também o sal como conservante de alimentos. É o chamado carne de sal, né? A carne que é salgada, você salga ela, deixa ela fora da geladeira, né? Porque antigamente não tinha-se geladeira, então você salgava a carne e ela era conservada. Olha que propriedade importante do sal, de conservar o alimento. E por fim, ele denota a sabedoria, o sal como sabedoria, que está lá em Colossenses, no capítulo de número 4, e no versículo 6, que a Bíblia descreve bem assim, meus amados. E isso é importante, esse versículo, viu? A vossa palavra, ou seja, o meu falar no dia a dia com as pessoas, seja agradável. Então, olha, crente, a sua palavra, o seu falar, o seu linguajar, seja agradável, temperada com sal. Isso denota que seja sábio para falar, para que saibais, ó, a sabedoria, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, o crente tem que ser conveniente. Ele tem que saber se comportar, ele tem que saber entrar, saber sair. É um homem educado, uma mulher educada, ele sabe conversar. E a Bíblia está dizendo, busque essa sabedoria, que a sua palavra seja temperada com sal. Seja sábio e não seja aqueles tipos de crentes, meus irmãos, ou de pessoas, que às vezes as pessoas falam, já chegou isso aí, eu não suporto ficar ao lado dele. Não aguenta, a fala dele enjoa, cansa. Então busquemos essa sabedoria, que a nossa fala seja temperada com sal. Eita, a palavra de Deus ensina tudo, né, meus irmãos, para nós. Maravilha. Falamos do sal, que Jesus está ratificando agora aqui. Olha, vós sois o sal da terra. Mas espera aí, Jesus, por que eu sou o sal da terra? Porque o sal da terra serve para dar o sabor. E o sal da terra, meus irmãos, está em todo lugar. Toda casa que você for, em qualquer cidade e país, alguém vai ter sal. Isso quer dizer que o crente tem que estar em todo lugar.
Eu não sou aquele crente como a gente ouvia no passado. Hoje já não se fala mais isso. Lembra do crente salgado? Ah, esse crente é salgado. Por quê? Porque ele era santarrão demais, não se misturava, não conversava, não fazia nada. O homem era santarrão. Hoje já não se vê mais isso, né? Hoje, o crente, e desde essa época que Jesus ensinou, o crente tem que ser o sal da terra, ele tem que estar em todo lugar, ele tem que estar no serviço, no meio dos ímpios ali, ele tem que estar na faculdade, no meio dos ímpios, ele tem que estar envolvido com a humanidade para dar sabor a essa humanidade. E o sabor do sal aqui, ele é uma influência interna. Você não vê o sal, mas ele está presente na comida, dando aquele sabor. Ele não é visto, mas ele é perceptível. As pessoas olham para você e falam: o comportamento desse homem e dessa mulher é um comportamento diferente. Então sejamos sal da terra, para que nós demos esse sabor que o mundo tanto precisa. E Jesus ratificou também que aquele sal que não tem o seu sabor, que é insípido, capítulo 5, versículo 3 de Mateus, e se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Cuidado, cristão, cuidado, meu amado irmão, nós devemos ter sabor, nós devemos ter caráter cristão, uma mudança de vida. Quero mostrar agora uma breve ilustração sobre esse sal. Veja bem, sal da terra. Essa ilustração vai ajudar bastante a compreensão dos nossos alunos. Você precisa de 3 copos com água, que vai representar o mundo. A água e o copo vai representar o mundo. E você precisa de 2 saquinhos com sal e uma colher com sal. E o sal vai representar o cristão. Se eu pegar o cristão e colocar ele dentro do mundo, você vai ver que ele está no mundo, mas ele não se misturou com o mundo. Será que é interessante esse aqui? Não sei. Você pega um outro saquinho e coloca ao lado do mundo. Opa, interessante. Esse aqui nem se mistura, nem se envolve com o mundo. Mas aí eu pego a terceira situação e pego o cristão, que é o sal, e misturo ele no mundo. E agora, diante dessas 3 situações, qual representa melhor a conduta que o cristão deve ter no mundo? O que você acha? Situação 1, 2 ou 3? A situação 1 parece interessante, porque eu não me misturo com o mundo. Embora eu estou nesse mundo, mas eu não me misturei com ele. Parece ser interessante. E essa, acho que é melhor ainda, a situação 2, porque ele nem no mundo faz parte. Mas já a situação 3, você já não consegue diferenciar mundo e cristão, porque ele já se misturou. Parece que essa é a mais perigosa. O que você acha? Pois bem, meus amados, essas 2 primeiras não é a correta. Por quê? Porque o cristão, ele embora está no mundo, ele não se mistura, ele não tem aquele contato com o mundo. Como que ele vai ganhar alma esse homem se ele não tem contato com as pessoas? Eu não estou dizendo que ele tem que ser influenciado pelo mundo. Não. É igual esse aqui. Ah, esse aqui é o melhor. Esse é o crente salgado. Lembra que eu falei? Ele nem se mistura com o mundo, ele não tem contato, é o santarrão. Como que um homem desse, uma mulher dessa vai ganhar almas para Cristo Jesus? E o próprio Jesus é quem disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. E esse sal, meu amado irmão, ele tem que estar em todos os cantos deste mundo, na escola, na faculdade, no serviço, em casa, nos vizinhos. Então você tem que influenciar. E uma vez que o crente agora mistura, ele está influenciando o mundo. Ele tem que tomar cuidado para não ser influenciado, mas ele está dando agora aquele sabor ao mundo. É o que Jesus disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, e se o sal for sem sabor, insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Veja, não está prestando para nada esse sal aqui, ó. Esse aqui não está prestando para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já em Lucas 14,34, a Bíblia diz: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Lembra de uma das propriedades do sal, de sarar a terra? Pois bem, já em João 8,23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E em 1 João 2,1, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Então, embora eu estou dando sabor no mundo, perceba, você não enxerga mais sal aqui, porque ele já deu sabor no mundo. Portanto, vá, leve a mensagem, influencie o mundo com os evangelhos de Jesus, com o evangelho, a palavra, a verdade de Deus, e você verá que será uma bênção. Pois bem, meus queridos, feita agora essa ilustração, eu quero mostrar para vocês o segundo tópico da lição, que vai falar da luz do mundo. Também um assunto tranquilo, eu coloquei aqui alguns versículos que vai falar que Deus é luz, Jesus é luz também. Sim, Jesus vai dialogar com Filipe. Filipe, eu estou com o Pai, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como você está querendo ver o Pai, mostra-me o Pai. Ou seja, Jesus é Deus, Deus é o Senhor. Então Jesus, que aqui no capítulo 1, verso 4 e 5 de João vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é essa luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas. É para isso que serve a luz, para dissipar as trevas. A luz chegou, as trevas vão embora, e as trevas não compreenderam esse Jesus que veio. Pois bem, meus amados irmãos, e vós sois essa luz do mundo. Nós devemos influenciar externamente. Nos slides anteriores eu mostrei lá que o sal da terra, ele é uma influência interna não visível. Ninguém vê, ninguém está vendo o meu caráter. Aliás, Moody, né, um dos grandes evangelistas do século XVIII e XIX ali, ele foi um homem expert, um grande evangelista, grande homem de Deus, e ele chegou até a escrever que o caráter é o que você é na escuridão. O caráter é o que você é onde ninguém te conhece. Enquanto eu estou aqui, todo bem vestido, vocês falam, olha, o irmão Anderson, que bênção, né? Mas isso é reputação, como vocês me veem. Mas quando eu falo de caráter, irmãos, é eu estar num lugar que nem minha família não está, que os senhores não estão, e ninguém me conhece. Então, o caráter é o que você é na escuridão. Ou seja, eu sei que ninguém me conhece. Qual é o meu comportamento ali? Será que eu ainda mantenho o caráter de Cristo? Será que eu ainda mantenho o meu respeito para com a minha família, para com o meu pastor, para com a igreja a qual eu sirvo a Deus? Então isso é caráter cristão. E lá no caráter cristão é o que trata da influência interna, o sal da terra. Já a luz do mundo é uma influência externa e visível. Uma vez que eu tenho o caráter de Cristo, agora eu tenho que estar em lugar alto, em lugar de destaque, em todos os lugares, transmitindo essa luminosidade de Cristo, transmitindo essa luz gloriosa de Cristo. E vale ressaltar que quando você olha lá para o Evangelho de João, você vai ver que Jesus tem algumas peculiaridades que é só dele. Por exemplo, ele fala que eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida às ovelhas. Olha só, Jesus ele fala que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Isso é peculiaridade de Jesus. Mas quando Jesus, que nós lemos aqui, ó, que ele é a luz, e também uma peculiaridade de Deus, que ele é a luz, e Jesus transfere isso para nós. Vós, embora eu sou a luz, vós sois a luz do mundo também. Então, ele é a luz, mas nós somos a luz deste mundo. Ou seja, devemos refletir essa luz de Cristo aos homens. Jesus é esse tesouro que brilha dentro de um vaso de barro. E nós devemos refletir a luz de Cristo. Veja que coisa linda. Isso de luz, essa luminosidade, Jesus transferiu para nós. Sejais a luz deste mundo, brilhe para este mundo, resplandeça para este mundo. Vai resplandecer o quê? É eu ser uma estrelinha, pedir o microfone para o pastor, para eu me aparecer, para eu falar que canto melhor, que eu prego melhor? Não, isso não é ser luz do mundo, isso é treva, meu irmão. Isso é treva, isso não é de Deus. O crente que tem realmente um caráter cristão, que é o sal da terra, o crente que é essa luz do mundo, que resplandece Cristo, ele é humilde, ele não quer aparecer. Ele não quer pregar, ele deixa que este pregue no meu lugar, deixe que ela cante, dê oportunidade para ela. E quanto mais você age assim, mais Deus vai te colocando em lugares de destaque. Eita, Deus maravilhoso, meu irmão. Com Deus é assim, quanto mais eu me humilho, mais ele se exalta e mais ele me exalta. Porque convém que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Meu amado, sejamos essa luz para o mundo. Uma coisa interessante nessa ilustração
você percebe nesse versículo bíblico, ó, que está lá em Mateus capítulo 5, quando a Bíblia fala assim, ó, nem se acende, é a leitura bíblica em classe de hoje, nem se acende a candeia. Então tem algumas palavras que candeia, o que é a candeia? A gente conhece como uma luminária, como, né, candeia. Não se coloca uma candeia debaixo do alqueire. Olha só, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então a candeia, meu amado irmão, é esse objeto. Na verdade, nesse período bíblico, a candeia é isso aqui, ó. Simplesmente um pequeno objeto de barro que fornece luz a partir do fogo abastecido com óleo. Você colocava óleo, então isso aqui é feito de barro, colocava óleo e aqui acendia o fogo e ficava uma chama, igual está aqui, ó. Olha a candeia aqui, ó. Tá vendo? A candeia nada mais é que a lamparina que a gente conhece hoje. Então não se acende essa candeia e coloca debaixo de alqueire. Alqueire eram cestos que eram colocados nos animais para transportar objetos. Isso era uma candeia, esse cesto. É lógico, se eu vou acender uma lamparina, uma candeia, eu não vou embocá-la com um cesto, com um alqueire. Aí Jesus fala, então o que eu tenho que fazer, Senhor? Mas eu devo colocar essa minha lamparina, essa minha candeia, no velador. O que é o velador? Esse objeto que deixava a lamparina em lugar mais alto, em lugar que possa iluminar todo o ambiente. Por isso que Jesus fala, eu não vou colocar embaixo de um alqueire, mas vou colocar no velador, nesse velador, para que fique um lugar de destaque e dissipe as trevas. Acendendo a lamparina, as trevas vão embora. Então isso é interessante, que o crente ele tem que resplandecer essa luz de Cristo. A gente tem que brilhar, meu irmão. Não adianta, mas brilhar a glória de Jesus, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai mais e mais. Para ilustrar ainda mais essa luz do mundo, eu vou mostrar agora aqui para os senhores uma dinâmica interessante. Vem comigo. Pois bem, nós vamos nessa ilustração representar a luz do mundo. Nós temos um copo com água, um prato, uma vela e um fósforo. O prato representa o mundo. O crente vai representar essa vela. Por quê? Porque o crente, ele é a luz do mundo. Portanto, vamos pegar essa vela e colocar esse cristão onde ele deve estar. Onde que é? No mundo. Então aqui está a posição correta do cristão. No mundo, brilhando, resplandecendo. O mundo que é o prato, ele precisa da água purificadora que é a palavra de Deus. Portanto, o mundo precisa, irmãos, ser regado por esta água. Está aqui, ó. O mundo precisa ser lavado pela água. É o que diz a Bíblia lá em Efésios 5:26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é a palavra que lava o homem, que lava o mundo, que lava o pecador. E o cristão está em lugar aqui alto, resplandecendo a luz de Cristo. Mas o crente, ele tem que tomar cuidado. Lá em Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esse é o crente que brilha, que resplandece a luz de Cristo neste mundo mau, neste mundo pecador. Mas o crente tem que tomar cuidado e esse copo agora, ele vai simbolizar o quê? O perigo do mundo. O crente tem que influenciar o mundo e não ser influenciado. Então se o crente, ele está agora sendo influenciado com o mundo, se misturando com o mundo, fazendo aquilo que não agrada a Deus, é esse o perigo. E aí o que acontece? O crente acaba agora sendo ofuscado, ele acaba apaga a sua chama, porque ele deu lugar ao pecado e ao erro. E perceba, meus amados irmãos, que à medida que o crente, ele passa a apagar, ele não tem mais o seu brilho próprio, a água que está aqui, não sei se dá para ver no vídeo, mas o copo ele puxa um pouco da água. Justamente para ele apagar, ele puxou um pouco dessa água. Então a palavra de Deus ela já foi aqui absorvida. A palavra que deveria estar no mundo, ela já está agora ali, ó,
absorvido, o crente não fala mais a palavra, não prega mais a palavra, e aí que está o perigo. Nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados pelo mundo. É o que a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 5, que é a nossa revista, no verso 14, que diz assim, ó: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então essa luz, meu amado, ela tem que, resplandecer. Ela tem que voltar a brilhar. Nós devemos brilhar, resplandecer. E aí sim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Para fechar, e você pode ler Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejamos, portanto, luz para este mundo. Pois bem, após essa maravilhosa ilustração que pode ajudar muito no entendimento dos alunos, pode ter certeza que isso fixa muito bem essas ilustrações que eu mostrei para os irmãos. Vamos para o último tópico da lição. Vamos falar agora de homens que influenciaram o mundo. Nós já vimos o que é influenciar. Lembra que você anotou na lousa? Alguns alunos responderam? Pois bem, eles já gravaram o que é influenciar. Agora vamos ver, e inclusive a nossa revista nesse trimestre, começou já do trimestre passado, houve uma reformulação, ela está excelente, espetacular para o professor poder ministrar e preparar a sua aula. Ele ensina algumas didáticas que é muito importante a gente ler e seguir. Ele dá alguns nortes para nós. E nesse norte, por exemplo, eu peguei da revista, ele fala assim, olha, cite alguns homens como William Wilberforce, John Wesley, cite pelo menos esses dois homens que influenciaram o mundo em que viveram. Mas o que foi que esse William Wilberforce fez? Ele é de 1700 a 1800 aproximadamente, meus irmãos, que surgiu esse homem na Inglaterra. Esses dois homens nasceram na Inglaterra nesse período de 1700 para frente. E qual foi a missão? O que foi que eles fizeram? William Wilberforce, ele se converteu aos 26 anos. E assim que se converteu, Deus gerou no coração dele um desejo de acabar com a escravidão, com aqueles navios negreiros que vinham, aqueles navios de escravos que vinham da África. Ele começou a sentir pena, sentir dó, ver que aqueles homens eram que nem a ele. E ele começou a se colocar em lugar, a empatia falou mais alto. E aí ele, como um grande político que foi ao longo de toda a sua carreira, batalhou ali com a política para acabar com essa escravidão nos navios, com os escravos que vinham nos navios. E durante 20 anos foi essa peleja, essa perseguição que ele sofreu. Pessoas queriam acabar com a vida dele. Por quê? Porque o escravo dava muito dinheiro. E o William Wilberforce, uma vez convertido, começou a se colocar no lugar dos escravos. Ele quis acabar com isso, vendo que eram seres humanos como ele. E ele batalhou por 20 anos. 20 anos depois que ele começou o projeto de acabar com essa escravidão, foi lá bater o martelo e acabou a escravidão desses navios. E depois, mais uns anos, algumas décadas, faltando 3 dias para ele morrer, meus irmãos, ele tem a notícia de que a escravidão na Inglaterra foi abolida. Agora, não era só a escravidão dos navios, mas era também a escravidão na Inglaterra. Isso se espalhou depois para o mundo. Então veja, irmão, esse grande homem servo de Deus influenciou o mundo na época, de tal forma que conseguiu abolir a escravidão. E o John Wesley, que também estava ladeado com ele. John Wesley já nasceu num berço evangélico, né? O pai dele já era um servo de Deus. Ele, jovem ainda, estudando na faculdade lá em Oxford, ele se destacou porque ele tinha uma metodologia, um método de que diariamente, por 3 horas, ele estudava a palavra de Deus e orava. E era todo dia, era metódico esse seu jeito. Era 3 horas mergulhando nas Sagradas Escrituras e orando. E esse método dele deu início, né, o que a gente conhece ao movimento
metodista, por isso que é metódico, porque era todo dia 3 horas, ele e um grupo, o irmão dele também participou, George Whitefield também é dessa época, um grande homem de Deus, estudioso da palavra do Senhor. Eles começaram a juntar um grupo e esse grupo foi aumentando. Então esse método deu início a esse movimento metodista, a tal ponto deles se empenhar ao longo da sua carreira com projetos sociais e ganhou muitas almas para o reino de Deus, batalhou muito. E olha, irmãos, e após a sua morte ele deixou um grande legado. John Wesley, para os senhores terem uma ideia, tinha na época da sua morte 300 pregadores itinerantes, homens gabaritados na Bíblia, e mais de 1000 pregadores locais. Homens, era como se fosse uma escola de profetas. Homens preparados, homens estudados na Bíblia, homens que se esforçaram para trazer um verdadeiro avivamento de Deus na sua época. Então veja, nesse período nós vemos esses grandes homens. São homens que influenciaram. Coloquei Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards também foi dessa época e ele é muito conhecido por aqueles sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Pois bem, a história diz, a biografia dele diz que Jonathan Edwards, quando trouxe esse sermão, os pecadores que ouviram ali falando de um Deus irado, era como se eles vissem o chão aberto, o inferno aberto, querendo tragar. E antes que ele terminasse de pregar a sua mensagem, as pessoas já estavam interrompendo, querendo entregar a vida para Jesus logo, porque eles estavam achando que iam ser lançados no inferno naquele exato momento. Mas sabe o segredo para essa mensagem poderosa, irmãos? É nessa época que ele orava 13 horas por dia. Oh, meu amado, aí não tem jeito, né? Não tem jeito, um homem de oração, uma mulher de oração, que jejua, que lê a palavra, irmão. Quando ele sobe no altar, quando ele pega um microfone, as pessoas sentem. E às vezes ele fala palavras simples, mas aquela palavra entra como uma flecha no coração. Quebra a pedra. Eita, glória a Deus. Maravilha, então você pode citar alguns exemplos que podem ajudar a ilustrar a sua aula. Seja você também um influenciador, lancemos isso para os nossos alunos, aos nossos professores. Aqui tem um versículo bíblico, lá em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Então nós estamos no meio desse mundo corrompido, mas sendo inculpáveis. E no meio dessa geração perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Ei, meu amado professor, meu amado irmão, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus possa te abençoar e te fazer crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe.